Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Tiago Andrade, na área mais uma vez. Queridos, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto dentro da análise combinatória. Nós já estudamos PFC, Princípio Fundamental da Contagem, que também é chamado de princípio multiplicativo. Claro e evidente que após esse primeiro método de contagem, nós vamos agora dar continuidade a ele. É um PFC melhorado, um PFC um pouquinho mais elaborado, que é quando o número de elementos vai ser igual ao número de posição. Então, esse tipo de PFC, que é um PFC mais característico, N elementos para N posições, ele vai ser chamado de permutação, que basicamente significa trocar os elementos de posição. Ou seja, um grupo A se diferencia de um grupo B, não apenas pela natureza, mas também, né, pela ordem dos elementos. Então, ele vai ser diferente pela ordem dos elementos, porque eu não vou ter que trocar os elementos, porque eu tenho N elementos para N posições. Basta trocar, alterar a ordem. Isso nós chamamos de permutação. E nós vamos fazer o estudo agora das permutações. Lembrando que, basicamente, nós temos três tipos de permutação: a permutação simples, a permutação com repetição e, por último, a permutação circular. Para isso, nós vamos acompanhar a aula a partir de agora. Vem comigo. Bom, gente, vou apresentar aqui o nosso slide aqui para a moçada sobre permutação, onde nós vamos começar o nosso estudo em 3, 2, 1. Bom, amores de My Life, este espetáculo de homem vai apresentar para você as permutações, mais um método de contagem dentro da análise combinatória. Lógico e evidente que o primeiro método de contagem que nós estudamos é o que nós chamamos de princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. Agora nós vamos dar continuidade com as permutações. Bom, queridos, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma recordação. Então, nós temos que recordar, nós temos que guardar com muito carinho, primeiramente, o conceito de fatorial. O que é o fatorial? Como que nós vamos calcular, de fato, esse fatorial? Bom, queridos, evidentemente que para calcular um fatorial, nós temos que saber que o fatorial é o produto, é o produtório de todos os números naturais positivos menores ou iguais ao número dado. Então, o fatorial ele é dado por n fatorial igual a n, que multiplica n menos 1, n menos 2, n menos 3, reticências 3, 2 e 1. Lógico e evidente que esse n ele tem que ser, né, para ser um produto, ele tem que ser maior ou igual a 2. Ele não pode ser menor para ser definido como um produtório. Porém, é importante lembrar que o 0 fatorial e o 1 fatorial, ambos serão iguais a 1, porque 1 é chamado de elemento neutro da multiplicação. Então, 1 fatorial é 1 e 0 fatorial também é 1. E a partir daí a gente calcula. 2 fatorial, 2 vezes 1, 2. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. 5 fatorial, 5 vezes o 24, que é 120. 6 fatorial, 6 vezes 5 fatorial, que é 6 vezes 120, que me dá 720, e assim por diante. Detalhe, quanto maior o fatorial, menor a chance que você terá de calcular esse número. Então, geralmente, o fatorial é para deixar indicado e não apenas para sair calculando também, principalmente quando o número é muito grande. Mas aí vai muito das alternativas que o exercício fornece para a gente, que o exercício quer, de fato, mostrar para a gente. Então, essa é a recordação do fatorial, porque nós agora vamos usar fórmulas, e a fórmula vai ter lá, na sua composição, o número fatorial.
Lógico e evidente que nós vamos também recordar o princípio fundamental da contagem. Querido, o PFC, ele é carinhosamente chamado de princípio multiplicativo. E a gente sabe que esse princípio multiplicativo consiste em multiplicarmos as possibilidades de cada fator. Então, nós já sabemos disso, sem problema nenhum. Agora, claro e evidente que o Tiago te mostrou nas aulinhas de permutação, parte 1, 2, perdão, nas aulinhas de PFC, né? Parte 1, 2, 3 e 4, que nem sempre o fator e a possibilidade é tão fácil de se reconhecer. Então, a gente precisa ter um pouquinho de atenção. A gente precisa aprender alguns modelinhos, e nós aprendemos, né? Claro e evidente que aí basta eu calcular o total multiplicando a possibilidade do fator 1 com a possibilidade do fator 2, com a possibilidade do fator 3, até o último produto da possibilidade do fator n. E aí nós vamos estar multiplicando tudo, né? São produtos. E aí, por isso, ele é chamado de princípio multiplicativo, que é chamado também de princípio fundamental da contagem. Claro e evidente que esse PFC é o que vai me levar a concluir, que vai me levar a perceber o que de fato são as permutações. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Então, querido, vamos tomar um exemplo clássico de PFC para te mostrar isso. Então, a primeira coisa que eu preciso é isso aqui, olha. Nós vamos considerar os algarismos. 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Repara que se eu pensar no 1, 2, 3, 5, 6 e 7, quantos algarismos aqui eu vou ter disponível? Então, se eu pensar aqui, ó, 1, 2, 3, 5, 6 e 7, eu estou percebendo aqui que eu tenho disponível 6 algarismos. Então, vou escrever aqui, ó. Tenho disponível aqui 6 algarismos. Então, eu tenho 6 possibilidades. Aí vem a pergunta. Tiago, qual que é a pergunta? Bom, vamos lá. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? Só que aqui eu tenho 4 algarismos distintos. Distintos quer dizer que eu não posso repetir. O dígito que eu uso no algarismo 1, ele não pode se repetir no 2, no 3, no 4 e assim por diante. Nós já fizemos esse tipo de exercício, né, sem problema nenhum lá atrás. Nós vamos recordar, mas é importante a gente entender esse modelinho. Então, se eu tenho 4 algarismos, eu vou escrever assim: algarismo 1, algarismo 2, algarismo 3 e algarismo 4. Tá aqui. Lógico e evidente que para facilitar a nossa visualização, eu vou colocar isso aqui como A1, A2, A3, A4. E agora o que eu preciso fazer? Bom, gente, eu preciso entender que para a gente achar a quantidade de números de 4 algarismos, eu tenho que usar o meu raciocínio da seguinte forma. Bom, quantos números pode estar no primeiro algarismo? Bom, qualquer um daqueles 6. Lembrando que se tivesse o 0, não seria 6, né? Ali não tem 0, então não tem exceção. Então vai ser 6, que multiplica. Bom, para o algarismo 2, o algarismo 2 é qualquer uma daquelas 6 possibilidades, exceto o que eu usei no algarismo 1. Então vão ser 5 possibilidades. Quantos algarismos eu posso utilizar no terceiro? Qualquer um dos 6, exceto o que eu usei no primeiro e no segundo, ou seja, 4. E por último, no último algarismo, qualquer um dos 6, exceto o que eu usei aqui nos 3 primeiros. Então, 6 menos 3, 3, aqui são 3 possibilidades. Aqui está a montagem do PFC. E aí é evidente, né, que o total de possibilidade, ele vai ser esse produto, ele vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes
3. E aí, fazendo isso aqui, o total, então, ele vai ser 6 vezes 5, 30, que multiplica 4 vezes 3, 12. Então, esse total, ele vai ser igual a 30 vezes 12. 3 vezes 12 vai dar 36, com 0, 360. Então, repara que eu tenho aqui 360 possibilidades de formar números de 4 algarismos distintos, usando os algarismos 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Isso aqui, basicamente, é o que nós estudamos na aula passada. Então, a gente está fazendo uma recordação para, a partir dessa recordação, entendermos, compreendermos o que seria uma permutação. Repara que aqui eu tenho mais algarismos do que o número precisa. O número precisa de 4 algarismos. Eu disponibilizei 6 possibilidades, 6 elementos. É como se eu tivesse 6 elementos para 4 posições. Então, isso é um PFC clássico. Agora, o que iria acontecer se o número de algarismos fosse igual ao número de possibilidades? Ou se o número de elementos fosse igual ao número de posições? O que iria acontecer? Aí, evidentemente, que é isso que o Tiago vai te mostrar a partir de agora. Então, nós vamos pegar o mesmo exemplo anterior de PFC, porém, nós vamos reparar que a quantidade de algarismos disponíveis será a mesma quantidade de algarismos que o número precisa. Então, vamos dar um exemplo dessa situação. Olha lá. Considerando os algarismos 1, 3, 4 e 9. Ou seja, ele me disponibiliza, ele me fornece, né, para usar lá na construção, 4 números, 4 algarismos. O 1, o 3, o 4 e o 9. Então, eu já consigo entender, inicialmente aqui, que ele está me fornecendo 4 algarismos, 4 possibilidades. Então, 4 algarismos, 4 possibilidades. Aí a pergunta é, se eu estou considerando esses 4 algarismos, 1, 3, 4 e 9, não tem o zero, não tem exceção, quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? Então, agora nós vamos reparar que eu quero formar números de 4 algarismos distintos. De novo, continua sendo distinto. Então, o algarismo que eu uso no primeiro não pode se repetir no segundo, não pode se repetir no terceiro e assim por diante. Então, eu quero números de 4 algarismos distintos. Evidentemente que o nosso raciocínio, nós já sabemos pelo PFC. Então, pelo PFC, eu teria aqui, ó, algarismo 1, algarismo 2, algarismo 3, algarismo 4. Porque eu quero números de 4 algarismos. Lógico que eu vou colocar isso aqui. Então, vai ser algarismo 1, algarismo 2, algarismo 3, algarismo 4. Bom, só que aí olha que bacana, olha que interessante. Nesse modelinho aqui, eu tenho 4 algarismos para 4 posições. N elementos para N posições. Então, para o primeiro aqui, nós não temos exceção, 4 possibilidades. Para o segundo, qualquer um dos 4, exceto que eu usei no primeiro, 3. Para o terceiro algarismo, qualquer um dos 4, exceto que eu usei nos 2 primeiros, 2. E para o último algarismo, qualquer um dos 4, exceto que eu usei no primeiro, no segundo e no terceiro, ou seja, sobra apenas uma possibilidade. Repara agora que eu venho do 4 até o 1. Então, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, o que isso quer dizer? O que isso representa? Querido, que o total ele está sendo dado por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Lógico e evidente que isso aqui
ele poderia ser escrito como 4 fatorial. Por que isso aqui pode ser escrito como 4 fatorial, Thiago? Porque se você lembrar do conceito de fatorial, é quando eu pego todos os números menores ou iguais ao número dado, fornecido, e multiplico. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, equivale ao 4 fatorial. Então, lógico e evidente que esse total aqui vai ser 4 vezes 3, 12, 2 vezes 1, 2. Lógico e evidente que o total, então, vai ser igual a 24. Se eu sei que 4 fatorial é 24, eu já posso colocar direto. E aí sim, eu estou começando a observar algumas condições. Qual é a primeira condição que eu estou observando? Que aqui eu tenho N elementos para N posições. Então, vamos colocar aqui, ó, eu tenho N elementos para N posições. Aqui que é interessante o raciocínio. Isso aqui é o que vai caracterizar o que nós chamamos de permutação. É quando o número de elementos é igual ao número de posições. 4 elementos para 4 posições. Toda vez que isso aconteceu, é o que nós chamamos de permutação. Então, olha que simples, olha que objetivo, né? A gente não pode errar isso aqui. Então, tem como a gente calcular isso de forma direta. Em vez de fazer o PFC 4, 3, 2, 1, é só fazer uma permutação de 4 e considerar que essa permutação de 4 vai ser 4 fatorial. Agora, para isso, eu vou ter que te provar algumas coisinhas. Então, comecei a prova te mostrando modelos de PFC, onde eu tenho mais elementos do que possibilidades, perdão, eu tenho mais elementos do que posições, e depois, quando eu tenho o mesmo número de elementos para o mesmo número de posições. E aí a gente começa a entender a brincadeira. Então, item 3, permutação. Galera, o que significa permutação? Bom, a palavra permutar significa trocar. Ou vamos fazer uma permuta, vamos fazer uma troca. Então, toda vez que aparecer a permutação em uma prova, é porque você percebeu lá nesse exercício que basta trocar os elementos de posição. Então, isso é muito importante. Quando eu sei que eu vou utilizar uma permutação no exercício? Quando basta trocar os elementos de posição. Toda vez que você perceber que basta apenas trocar os elementos de posição, nós vamos estar diante de um exercício de permutação. Lógico, evidente, que para trocar os elementos de posição apenas, eu preciso entender que eu tenho N elementos para N posições. Então, novamente, eu sempre vou ter N elementos para N posições. Isso é muito importante do ponto de vista, né, do PFC. O que separa um PFC qualquer de uma permutação é isso. O PFC qualquer eu vou ter mais elementos do que posições. Na permutação eu vou ter N elementos e N posições, o mesmo número. Então basta a gente trocar os elementos de posição. Trocar significa permutar. Por isso o nome de permutação. Claro que esse estudo ele vai ser dividido em várias aulas, vários pedacinhos. Basicamente, nós vamos dividir em 4 etapas, não necessariamente 4 aulas. Eu acho até que nós teremos mais. Vamos ver o andar da carruagem aqui. Porém, eu preciso de permutação simples, permutação com repetição, permutação circular e, por último, modelinhos de permutação para codificação de exercícios. E isso é importante. Como eu vou codificar exercícios para se trabalhar a permutação? Então, esse último item aqui, ele é muito importante. Esse último item, né, codificar
através de permutações, é, sem sombra de dúvida, a cereja do bolo do estudo da permutação. Então, é muito importante a gente entender o que é a permutação, o significado de permutação, para a gente, então, de fato, poder sair aplicando o conceito de permutação. Então, para a gente começar, para a gente entender, nós vamos conceituar aqui a definição, né? Conceituar o conceito, fica, né? Nós vamos definir, de fato, o que é uma permutação simples. O que é uma permutação simples? Querido, nós vamos chamar de permutação simples toda permutação, então, N elementos para N posições, né? Então, lógico e evidente, nós vamos chamar de permutação simples a permutação onde eu tenho N elementos para N posições. Porém, são N posições lineares, sucessivas, uma após a outra. E, evidentemente, que dentro da permutação simples não tem nenhum elemento que se repete. Porque se eu troco elementos que se repetem, eu não altero o algoritmo, então eu teria um problema. Então, a permutação simples é uma permutação onde eu tenho N elementos para N posições, uma após a outra, sucessivas, lineares, onde nenhum elemento se repete. E essa permutação simples, ela vai ser dada por essa formulinha bem simples. Permutação de N elementos é N fatorial. Olha que fácil, olha que objetivo. Permutação de N elementos é N fatorial. Lembra lá atrás? Que era 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que era 4 fatorial? Então, basta permutar 4 elementos. 4 fatorial, que seria igual a 24. Então, quando eu tenho N elementos, vai ser simples. Basta eu pegar o N fatorial e aí sim calcular ou somente deixar indicado. É muito fácil, é muito simples, a fórmula é muito objetiva de se entender. Então, eu quero que você guarde que a permutação de N elementos vai ser N fatorial. E lógico e evidente que nós temos que enxergar isso dentro dos exercícios. Nós temos que visualizar isso dentro de modelos que nos interessam nas provas. Então, olha aqui um exemplo 1, bem básico, bem banal. Determine quantos anagramas podemos formar com a palavra cola. Bom, primeiramente, vamos tentar entender o que significa a palavra anagramas. Se você não sabe, guarda aí, anota aí. Anagramas quer dizer todas as palavras, né, anagramas, palavras, que nós podemos formar com ou sem sentido ao trocarmos as letras de posição. Então, por exemplo, o anagrama que eu quero são os anagramas da palavra cola. Querido, nesse caso aqui, eu poderia ter vários tipos de anagramas. Então, para obter um anagrama, basta eu trocar os elementos de posição. Então, o cálculo seria muito objetivo para a gente. Eu queria colocar assim, ó. O total vai ser 4 fatorial, porque eu tenho 4 elementos, o C, o O, o L e o A. Se o total é igual a 4 fatorial, que é a permutação de 4, não vou até colocar aqui, ó. O total vai ser igual à permutação de 4 elementos, que é igual a 4 fatorial, que é igual a 4 fatorial. Bem simples. Bem fácil de se entender. Então, lógico e evidente que aí o total vai ser igual a 4 fatorial, eu já sei de cor que é 24. Então, eu montei um exercício simples, onde eu consigo mostrar para você que no total eu consigo fazer 24 anagramas. É lógico, tem aquele aluno que fala assim, Tiago, mas eu não acredito nisso não. Calma, tem que acreditar. Isso é verdadeiro. Mas digamos que você não acredita, então você vai montar o anagrama. O primeiro anagrama seria o anagrama A, C, L, O. Deixa eu colocar tudo maiúsculo aqui, A, C, L, O. Aclo. O próximo seria a col.
O próximo seria AlCO, álcool. Depois seria ALOC. Depois seria AOCLE. E, por último, AOLC. Então, já tem 6, todos que começam com A. Evidentemente que depois ele começa todos com C. Aí seria calo, depois seria caol, depois seria clau, depois seria cloa, depois seria coal e depois seria cola. A ilha e cola. Evidentemente que se você está entendendo isso aqui, posteriormente, eu comecei com A, comecei com C, agora eu vou começar com L. Então pode ser laco, depois pode ser laoc, depois pode ser L-cal, L-coa, depois pode ser loac, e por último pode ser loca. Repara que eu estou escrevendo todos aqui para você falar que você não sabe ou não aceita, né? Então, parou a brincadeira, lógico que existe. Eu já comecei com A, com C, com L, agora começando com O. Então, pode ser OACLE, depois pode ser OALC, depois pode ser OCAL, depois pode ser OCLA, depois pode ser OLAC e, por último, pode ser OLCA. Então, repara que aqui eu vou ter 24 anagramas. Os 24 anagramas estão aqui. Então, aqui estão os 24 anagramas. Eu escrevi, na hora de tirar ali, ele voltou o espaço, ele não aceitou o espaço. Acontece, se não tivesse feito na mão. Então, ficou juntinho aí. Mas volta a fita aí, que você vai ver aí os 24 bonitinhos, né? Então, eu estou te mostrando que isso aqui funciona e que isso aqui é verdadeiro. Beleza, queridos? Tranquilo? Bom, nós vamos encerrar essa aula aqui para ela não ficar muito extensa. Vou voltar e continuar fazendo alguns exemplos. E, posteriormente, a gente já dá continuidade às permutações com repetição. Beleza? Tranquilo? Queridos, já já nós voltamos para a segunda parte da aulinha de permutação. Beijos do Titi. Bye, bye.